Poucos dias depois de temporais extremos terem atingido o nosso sudeste, as chuvas voltam à região e o tempo deve permanecer instável até o fim de semana. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Até porque, no fim de semana, várias cidades ficaram em alerta e a gente fica com medo desse alerta continuar ou se vai ser mais fraco dessa vez, Marco. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Márcio, é claro que existe uma certa preocupação, né? Afinal de contas, choveu muito no Rio de Janeiro. Então, algumas regiões já estão bastante vulneráveis. Mas a boa notícia é que dessa vez esse episódio de chuva deve ser um pouco menos intenso. Ótimo. Chuvas um pouco mais fracas do que foi nesse fim de semana. Entre ontem e hoje, choveu muito no sul do país por causa de uma área de baixa pressão na atmosfera. Esse sistema, ele trabalha meio que alimentando, formando muitas nuvens carregadas numa região. E é justamente isso que vai dar origem, então, a uma nova frente fria que chega até o sudeste. Vamos entender comigo aqui como é que ficam esses próximos dias, então, porque a previsão é de que essas chuvas, elas ainda caiam entre amanhã e também quinta-feira e devem atingir todas as áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Só que dessa vez essas chuvas elas devem cair de forma aqui um pouco mais moderada, com acumulados que podem chegar ali aos 50 milímetros nesses 2 dias. É claro que em alguma outra cidade a chuva pode ser um pouquinho mais forte, né? Inclusive com rajadas de vento que podem alcançar os 90 quilômetros por hora. Em São Paulo, a quarta-feira ainda começa com sol e poucas nuvens. E as máximas podem chegar amanhã aos 27 graus. Vai ser mais do meio para o fim da tarde que o tempo começa a mudar. Estão sendo previstos cerca de 10 milímetros de chuva. No Rio de Janeiro, uma situação vai ser muito parecida, mas esquenta mais. Termômetros indo amanhã até os 32 graus. E no Rio, essa chuva deve ser o mais isolada. Ou seja, cai num ponto da cidade, no outro não, e só com 7 milímetros. Em Belo Horizonte e em Vitória, a quarta-feira deve ser de tempo um pouco mais firme. A chuva um pouco mais forte mesmo deve cair na quinta-feira. E nessas duas capitais aqui, o que a gente vai ter de temperatura amanhã é a máxima, podendo alcançar os 30 graus, Márcio. E no restante do país, vai chover também? Vai sim, a gente tem previsão de chuva para quase todas as regiões do país amanhã, Márcio. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, até emitiu um alerta de temporais para grande parte do país. É um alerta aqui amarelo de perigo potencial, ou seja, não devem ser chuvas tão volumosas, tão fortes assim, mas ela vai cair em grande parte do país, onde a gente vê aqui em amarelo. Agora, atenção ao litoral do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, porque as chuvas ainda devem persistir amanhã durante praticamente todo o dia. E entre as capitais, chove mais, vai ser em Curitiba e também em Florianópolis. Em Porto Alegre, o tempo vai se firmando e as temperaturas nem sobem tanto assim, ficando assim uma quarta-feira um pouco mais amena. E essas instabilidades no sul e também no sudeste, meio que elas se conectam com as chuvas que estão caindo na região amazônica também, o que forma meio que esse corredor aqui que atravessa grande parte do país, nesse verde um pouco mais escuro aqui. Áreas do centro-oeste e também grande parte do norte vão ter uma quarta-feira bem chuvosa. Então, cidades como Porto Velho, Manaus e Belém continuam sendo influenciadas pelo inverno amazônico, ou seja, dias de muita nebulosidade e também chuvas volumosas. No estado de Rondônia, essa condição até fez o Rio Madeira ficar em alerta. Várias áreas, principalmente do norte do estado, estão sendo atingidas pelas cheias. Algumas comunidades que ficam ali às margens do rio até já estão alguns trechos bem submersos. A Defesa Civil estima que 10 mil pessoas estão sendo afetadas. O Rio Madeira, nesse momento, está com 16 metros e 69 centímetros, muito perto de atingir a cota de inundação, que é de 17 metros. E isso pode deixar a região numa situação ainda mais crítica. E só lembrando, no ano passado, esse mesmo rio atingiu níveis históricos de seca. Amanhã as temperaturas continuam amenas em grande parte do país. Brasília tem previsão de máxima de 27 graus. Campo Grande vai aos 29, já Belo Horizonte e Cuiabá com máxima prevista de 30 graus. E esquenta mais nessa área que a gente vê aqui em vermelho no mapa, principalmente na região nordeste. No Recife e Maceió, as temperaturas passam dos 30 graus, 31 e 32 graus. Essa previsão no tempo para amanhã, Márcio Gomes. Proteção para essas chuvas que vão cair amanhã.
É verdade, mas elas não são tão intensas assim. E tirando a região norte, o pessoal de Rondônia que está sofrendo com aquele alagamento ali, é quase que inédito a gente ter um dia normal, né? Sem eventos extremos, sem grandes preocupações, né? Ou seja, é sempre ou muita chuva ou sempre muito calor, né? Então vamos ter um dia bem típico assim de outono. Que o outono continue assim. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite.